Na aula de hoje, nós faremos correção de exercícios sobre polígonos regulares. Por isso, convido você a abrir seu livro na página 154 e nós faremos a correção de alguns exercícios dessa página. Iniciaremos com o primeiro exercício. Exercício 1 da página 154. Nós lemos o seguinte: calcule o ângulo central dos seguintes polígonos regulares. Na letra A, nós temos um triângulo, certo? O triângulo regular, gente, quer dizer que é um triângulo com os três lados iguais e os três ângulos iguais. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e os três ângulos internos deste triângulo são iguais, cada ângulo medirá 60 graus, certo? Ângulo interno. E os lados nós não sabemos a medida, mas se é igual, podemos classificar esse triângulo por ter lados iguais como um triângulo equilátero, certo? Só que o exercício não pediu essas análises, pediu para que nós calculássemos o ângulo central. O que é o ângulo central? Vamos revisar? Olha, se eu tenho aqui um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os três lados iguais, o centro, olha, vai estar aqui. Como que a gente acha o ângulo central? Eu pego o vértice e ligo até a metade do lado oposto, certo? Pego o vértice e ligo até a metade do lado oposto. Então, o ângulo central está aqui, no encontro dessas duas retas, certo? Eu vou apagar aqui essas linhas, só para nós analisarmos apenas o ângulo central. Este ângulo central está aqui. Se eu ligo os vértices até o ângulo central, eu achei três triângulos, certo? Olha só, juntando estes três ângulos no topo destes triângulos, eu acho uma circunferência. A circunferência, ela mede 360 graus, certo? E aqui eu tenho 1, 2, 3 ângulos, porque eu consegui dividir este triângulo em outros 3 triângulos. Quando eu divido 360 por 3, por que por 3? Porque eu tenho 3 triângulos, eu acho 120 graus. Isso quer dizer que o ângulo central, ou seja, o ângulo central de cada triângulo, mede 120 graus. Na letra A, vocês querem fazer perguntas? Tem alguma dúvida? Podemos continuar? Então, vamos continuar. Na letra B, se eu observar e contar os lados dessa figura, eu tenho um heptágono. Eu tenho um heptágono regular. O heptágono é a figura de 7 lados, certo? Se é a figura de 7 lados, quando eu dividir em triângulos, ligando o vértice ao ponto central, eu terei 7 triângulos internos. Por isso, eu vou pegar o 360 graus e vou dividir por 7. Por quê? Juntando os ângulos centrais desses triângulos que foram formados, nós teremos uma circunferência completa. A circunferência completa mede 360 graus. Dividida em 7, porque são 7 ângulos centrais, eu tenho 51,42 graus. Então, este é o resultado, tá? Esse aqui é o resultado da letra B. E 120 foi o resultado da letra A. Sobre a letra B, tem alguma pergunta? Então, vamos para a letra C? Olha, na letra C, se você contar os lados dessa figura, você tem uma figura com 10 lados. Então, é um decágono regular. Quando você pega os vértices deste decágono e liga ao ponto central, você vai ter 10 triângulos internos. Por isso, 360 graus será dividido por 10. Cada ângulo interno, então, terá 36 graus. E está aí o resultado.
Sobre o exercício 1, tem alguma pergunta? Professor, Pode falar. eu não fiz, eu não dividi em triângulos. Eu fiz a formulazinha que a senhora passou. Tá certo também, Ax. Certinho, tá bom? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Não? Tá tranquilo esse exercício? Então está bem. Nós faremos agora o exercício 3, tá certo? O 2, ele é análise de resultados. Vocês já têm a correção no ICLES sobre essa análise. Nós faremos agora o exercício 3. Posso apagar o 1 para fazermos o 3? Vou apagar então. Vejamos o que temos no exercício 3. Olha, neste exercício, fala o seguinte: em cada caso é dado o ângulo central de um polígono regular. Descubra quantos lados ele tem. Este exercício é o contrário do exercício 1. No exercício 1, nós tínhamos a quantidade de lados e tínhamos que encontrar a medida do ângulo central. Por isso, pegávamos 360 graus, dividíamos pela quantidade de lados e encontrávamos a medida do ângulo central. Agora, o que faremos? Nós pegaremos 360 graus, que é a junção de todos os ângulos internos no centro desse polígono, e dividiremos pelo grau deste ângulo central. Consequentemente, a resposta será o número de lados. Então, olha, na letra A, eu tenho um ângulo de 60 graus. Como que eu vou descobrir a quantidade de lados deste polígono regular? Eu pego 360 graus, que é a medida completa em graus de uma circunferência, e vou dividir por quanto vale cada ângulo dos triângulos internos no ponto central. Então, dividido por 60. 360 dividido por 60 dá 6. Quer dizer que este polígono da letra A terá 6 lados. Certo, pessoal? Na letra B. Na letra B, nós temos um ângulo de 40 graus. Essa medida de 40 graus é a medida do vértice do triângulo interno que está no ponto central quando eu divido o polígono regular em triângulos. Por isso, eu pego 360 graus, que é o total em graus de uma circunferência de todas as pontinhas dos triângulos em seus vértices no ponto central, e divido por 40 graus. Quando eu faço 360 dividido por 40 graus, eu tenho uma figura de 9 lados. Na letra C, nós temos 120 graus. Então, agora, eu divido 360 por 120 graus. E este resultado será de 3 lados. Lembrando, são todas figuras regulares, tá certo? Figuras que têm todos os lados iguais. Agora, na letra D, o ângulo interno medirá 20 graus. Por isso, nós vamos dividir 360 por 20. Consequentemente, será uma figura com 18 lados. E está aí a resolução do exercício 3. Sobre o exercício 3, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Fazer um comentário? Tranquilo por enquanto? Ótimo. Posso apagar para nós fazermos o 4? Então tá bom. 4 eu vou ter um pouquinho de trabalho, né? Para fazer esse desenho aí. Esse desenho tá bem complexo de fazer, mas eu vou tentar, tá bem? Eu vou fazer o desenho e depois eu leio o que o exercício está pedindo. Olhem só. Eu tenho primeiro um quadrado aqui em cima. Deixa eu só pôr aqui que é o exercício 4, né?
Aí eu tenho um quadrado. Vou fazer um pouquinho menor, senão acho que não vai caber, né? Um quadrado. Aí depois eu tenho aqui um triângulo. Isso, um triângulo. Um pouquinho mais pra cá. Ligo aqui. Aí depois eu tenho um pentágono. Vamos ver se eu consigo fazer bonitinho o desenho para vocês. Pentágono. Aqui nós temos um hexágono. Um pouquinho mais aberto, né, gente? Mais aberto, sim. Não vai ficar muito bonitinho o meu hexágono, não, mas vamos tentar. O hexágono. E depois acabou, né? Tá certinho. Aí agora vamos marcar os ângulos. Olha, aqui são 4 ângulos iguais. Por isso tem 2 marcações. Ó, esses 2 tracinhos significa que esses ângulos com 2 tracinhos têm a mesma medida, né? Depois, nós temos aqui do hexágono, ó, um tracinho, porque são 6 ângulos iguais. Ou seja, quer dizer que esse polígono é regular, né? Tem lados e ângulos internos iguais. E no pentágono a mesma coisa, olha. Aqui é 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, queridos, nós temos algumas informações em destaque. Eu tenho aqui A, temos B, temos C e temos D aqui, certo? Pronto. Enfim, o desenho está pronto. Vamos ver o que o exercício pede? Vou ler para vocês. Observe a figura a seguir e calcule a medida de cada ângulo indicado por uma letra. Neste exercício, nós vamos recordar um conteúdo que nós aprendemos quando estávamos no 8º ano, que são as associações dos ângulos internos nos polígonos. Olha, essa primeira figura, nitidamente, ela é um quadrado. O quadrado é uma figura com 4 ângulos internos iguais. Se a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 graus, quanto será 360 graus dividido por 4? Ó, C vai ser 360 dividido por 4. Então, o ângulo C mede 90 graus. Por quê? Porque o quadrado ele tem 4 ângulos retos e o ângulo reto mede 90 graus. Todos concordam com o resultado do ângulo C? Ótimo. Agora temos que achar os demais. Olha só. Os demais são o seguinte. No hexágono, o que acontece? Vamos pensar nesse aqui? O hexágono, ele tem o seguinte, como ângulo interno, vamos desenhar o hexágono aqui para poder explicar melhor? Olha, vou fazer um hexágono aqui para vocês, tá? Se eu dividir ele em triângulos, olha o que acontece. Ele terá 6 triângulos internos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu acho a medida deste ângulo aqui? Eu faço 360 dividido por 6, que vai dar quanto? 60 graus, certo? Quando eu
eu tenho um triângulo, ó, vamos pegar o triângulo aqui. Esse ângulo aqui é 60 graus, certo? No triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, olha, como formei triângulos isósceles, que foi o que nós vimos na aula de ontem, aqui é x, aqui é x. Então, se eu somo 60 mais x, vamos chamar de A igual tá aqui, é melhor, né? Vamos chamar de A. Ó. A e A, né? Vamos chamar de A. 60. Não, vamos chamar de x mesmo, gente? Desculpa a confusão. Vocês vão entender por que é melhor chamar de x. Já vocês entendem. Olha, isso tem que dar 180 graus, certo? Então, olha, 60 mais 2x é igual a 180. Então, vai ficar 2x é igual a 180 menos 60. 2x é igual 180 menos 60 dá 120. E 120 dividido por 2 é 60 graus. Então, esse pedacinho é 60 e esse é 60. Só que é o seguinte, o que acontece aqui, ó? Aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Só que olha o ângulo A. É o 60 mais 60, certo? Então, o que eu concluo? A vai ser 60 graus mais 60 graus. Portanto, o A vale 120 graus. Sobre o ângulo A, tem alguma dúvida? Vocês entenderam como que eu achei o A? Tem alguma pergunta? Não? Posso seguir? Então, já achei que o C vale 90, que o A vale 60. Vamos trabalhar agora com o pentágono, certo? Vou desenhar um pentágono aqui, olha. Não ficou bonitinho não, mas vocês conseguem entender. Tá aqui o ângulo central, olha. O ponto central, 5 retângulos, certo? Se eu pego este ângulo central, como que eu acho esse ângulo central? Fazendo 360 dividido por 5. Quando eu faço 360 dividido por 5, olha quanto que dá. Vamos ver aqui. 360 dividido por 5 vai dar 72 graus. Isso, esse ângulo. Só que lá dentro nós temos triângulos isósceles. Aqui mede 72 graus. Vou chamar esse cantinho e esse cantinho de y, certo? Então, o que nós temos? Que 72 mais y, todos estes três tem que dar 180 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, aqui eu vou ter 2y igual a 180 menos 72. 2y é igual a 108. Confere? E agora, o que eu faço? Agora, eu preciso isolar o y. Y vai ser 108 dividido por 2, que dá 54. Isso quer dizer que cada pedacinho aqui, ó, esses pedacinhos aqui, cada um deles é 54 graus. Só que eu quero o B. B é 2 pedacinhos deste aqui. Então, eu venho aqui e faço B é igual a 54 graus mais 54 graus, que vai dar 108. B, tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Ótimo. Então, queridos, eu já tenho C, já tenho A, já tenho B, falta o D. Só que se eu juntar esses quatro, eles não formam uma circunferência. Então, o que acontece? Juntando C, juntando A, juntando B e juntando D, isso tem que dar uma circunferência, 360 graus.
Eu já achei o C, que é 90. Já achei o A. Cadê o A? Que é 120. Já achei o B? Já, que é 108. Quero achar o D. E isso aí tem que dar 360 graus. Vamos juntar os três? Então, olha, 90 mais 120 dá 210. 210 mais 108 vai dar 318, certo? Então, o que eu tenho? D é 360 menos 318. Por isso, quanto que vai valer o D? Menos 360, 42 graus. E está aí o exercício número 4. Sobre ele, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então está bem. Vamos continuar? Olha, aqui está a resolução do 4. Precisamos fazer agora o número 5. Eu já posso apagar o 4 para fazer o 5? Ou vocês querem que espere um pouquinho? Não precisa? Qualquer coisa é só fazer um print na tela e depois vocês copiam. Vou apagar então, tá? Faremos agora o exercício número 5. No exercício 5, nós lemos assim: um polígono regular tem área de 162,4 metros quadrados. Sabendo-se que seu apótema é 7 metros e que seu lado é de 5,8 metros, descubra o número de lados do polígono e do seu ângulo central. Bom, então nós temos várias informações aqui sobre este polígono regular. Então, olha, primeiro, qual que é a área dele? A área do polígono é 162,4 metros quadrados. O que mais que ele tem de informação para nós? Ó, o apótema mede 7 metros, certo? E o lado do polígono mede 5,8 metros. O que ele quer descobrir desse polígono? Ele quer um número de lados, que é o N, e quer também o seu ângulo central. Então, aqui nós fizemos um resuminho do que temos e do que precisamos encontrar. Queridos, a informação que eu tenho é da área deste polígono, então eu vou ter que trabalhar com a área, certo? Só que é o seguinte, quando eu pego um polígono regular, eu expliquei para vocês na aula passada que nós precisamos dividir este polígono em triângulos isósceles. Ou seja, eu vou encontrar o centro do polígono, ligar o centro aos vértices do polígono, daí nós teremos seus triângulos internos e calcularemos o valor do ângulo central. Por isso, o que nós vamos fazer? Quando eu tenho um triângulo, está aqui um triângulo que está dentro daquele polígono. Aqui está o apótema, certo? Ó, essa linha é o apótema. Concorda? O lado do polígono é a base do triângulo. O lado, ele falou que mede 5,8 metros. E o apótema, ele disse que mede 7 metros. Tá certo? Aí, queridos, o que acontece? Eu vou achar a área de cada triângulo interno, tá?
Então, eu vou achar agora a área de cada triângulo interno. Como que é a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base? 5,8. Quem que é a altura? A bótoma, que é 7. Isso sobre 2. Quando eu faço esses cálculos, eu acho que a área de cada triângulo vai dar 20,3 metros quadrados. Isso aqui é a área de cada triângulo interno. Só que o que ele me deu? Ele me deu a área total do meu polígono. Se eu pego a área total do polígono e divido pela área de cada triângulo interno, eu saberei quantos lados terá este polígono. Então, olha só, queridos. Qual que é a área total? 162,4 metros quadrados. Qual que é a área de cada triângulo interno? 20,3. Agora eu vou saber quantos triângulos eu terei. Quando eu faço essa divisão, eu terei 8 triângulos. A quantidade de triângulos internos é a mesma da quantidade de lados do polígono regular. Então, a primeira pergunta eu já respondi. Este polígono terá 8 lados. Só que tem uma outra pergunta. Qual que é a outra pergunta? Qual é o ângulo central? Todos os ângulos centrais de todos os 8 triângulos dá 360 graus. Se eu tenho 8 triângulos, eu faço 360 dividido por 8. Por isso, eu concluo que cada ângulo central medirá 45 graus. E está aí o nosso exercício.